Hoje nós vamos falar de ritmos, uma das características fundamentais para a gente entender os signos de um modo geral, como isso pode estar influenciando no mapa e o próprio zodíaco em si, mas apenas depois da nossa vinheta. Nesses últimos vídeos que a gente publicou no nosso canal, nós temos falado muito sobre a questão dos desequilíbrios no mapa. E eu comecei falando dos elementos astrológicos, terra, fogo, água e ar, sendo cada elemento estaria contido dentro desses 4 elementos, você teria os 3 signos, né? Dentro deles, por exemplo, água, você tem lá Câncer, Escorpião e Peixes, por exemplo. Você tem essa tríade dentro do elemento astrológico água. E assim você vai ver nos outros elementos todos. Terra, com Touro, Capricórnio e Virgem. E você tem o ar, que é Libra, Gêmeos e Aquário. Aí você tem o fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Então, você somando tudo vai dar os 12 dentro dos 4 elementos. Daí você tem um outro ponto que você tem que olhar, que é a questão do ritmo. O que é o ritmo? Vamos dizer assim, a forma como o signo ele age, mas em termos de tempo. Tempo, seja ele tempo material ou tempo emocional, tempo como você quiser imaginar o tempo em si. O zodíaco, ele é um grande ciclo, ele faz o quê? Ele começa com uma cardinalidade, ele vai para um estado de fixo e depois ele vai para uma mutabilidade para iniciar uma nova cardinalidade, novamente o fixo e a mutabilidade. Então, a sequência astrológica sempre vai obedecer isso, né? Cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável. Então a coisa inicia, ela se estabelece e ela se dilui para dar início a um novo início. Então essa seria a ideia. Então você tem lá cardinal, o zodíaco começa com Áries, ele dá aquele impulso, ele vai de cabeça e inicia. Vem Touro, solidifica, materializa as coisas. Aí depois de Touro você vai ter o quê? Você vai ter Gêmeos, que vai fazer a coisa que se diluir, se dissipar, se acha que é o termo mais exato para a gente pensar em uma coisa aérea, como é o caso de Gêmeos, aí você acaba caindo aonde? Você acaba caindo numa nova cardinalidade que é Câncer, e recomeçando todo o ciclo, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender direitinho o conceito. Cardinalidade, um signo que é cardinal, ele tem impulso para iniciar, ele é o começo da coisa, então é aquele que vai de uma certa maneira ter uma iniciativa. Aqui vai ter uma pequena contradição, uma pequena grande contradição na cardinalidade, que é o signo de Libra, tá? E já vamos conversar um pouquinho mais sobre Libra. Você então começa a cardinalidade dos cardinais, né? Você tem lá Áries, aí depois você vai pensar no oposto a Áries, que é Libra, aí você vai ter Câncer e Capricórnio na cardinalidade, um impulso iniciador. Eu acho que para Áries é bastante evidente de entender que Áries se atira, né? Áries representa a cabeça, então ele vai para, né, o começo do zodíaco. Então, mais cardinal do que Áries é meio difícil a gente imaginar algo que não seja cardinal como Áries. Áries é visivelmente cardinal, se a gente pega a descrição do signo, né? Impulsivo, inicia as coisas, pensa pouco e já sai agindo, aquela coisa que a gente entende num ariano típico. Só lembrando que quando fala que alguém de Áries, a gente não pode falar só do signo solar. Tem uma série de cuidados que você tem que olhar no mapa astral, que às vezes o pessoal fala assim, mas eu não sou tão diferente do que se fala de Áries. É porque você tem que olhar outras coisas. Aí você tem Capricórnio, Capricórnio acho que também é bem visível, a cardinalidade capricorniana, representa próprio empreendedorismo, né? Essa coisa do construir, do fazer, né? E aí você tem Câncer, Câncer tem esse impulso, né, de iniciar os cuidados, então normalmente a cardinalidade costuma resultar num certo poder de liderança.
né, em maior ou menor grau. É lógico que isso depende muito do signo em si. Áries é tipicamente um líder, no sentido que ele fala, em termos de líder de guerreiro. O Câncer seria um líder dentro da família, mãe de família, principalmente a mãe de família, mas também um pai de família, mas aquele cuidador, provedor, etc e tal. Aí você tem Capricórnio, né, aquela liderança empreendedora, construtora, né, vamos dizer assim. E por fim, Libra, né? Libra é a contradição, porque você olha para o Libriano, você fala assim, mas o Libriano é indeciso. O Libriano, como que o Libriano pode ser cardinal? Ele é cardinal sim, por um motivo muito simples. Ele inicia o processo de julgamento, de olhar para todos os lados. É ele que inicia esse processo. E como ele inicia o processo de olhar todas as possibilidades, quando ele está avaliando alguma coisa, julgando alguma coisa, para ver se é justo, se não é justo, se é correto, se não é correto, se tem estética, se não tem estética, né? Porque Libra também tem muita ligação não só com a justiça, mas também com a estética. Esse impulso iniciador da justiça demanda muito tempo. Então Libra, ele é quase um cardinal meio que travado, porque a cardinalidade dele se prende à questão de iniciar o julgamento. Você fala, mas ele não é cardinal. É assim, ele inicia o julgamento, certo? Então ele é cardinal. Aí você tem o que? Os fixos, né? Os fixos, vamos lá. Touro e Escorpião, aí você tem Leão e Aquário, né? Só lembrando, quando eu estou falando de cardinalidade, mutabilidade e fixidez, né? Eu estou pensando numa cruz, né? O ritmo ele forma uma cruz sempre lá no mapa, né? Então você vai perceber que o que é você ser fixo? O que é um signo fixo? É um signo que vai ter um ritmo de consolidação, de construção, né? Aí você tem uma certa contradição, agora recai meio que para cima de Escorpião, mas não é muito difícil. Escorpião, ao contrário de Libra, normalmente as pessoas já associam o Escorpião como sendo fixo, porque ser fixo sempre dá um certo teor de, vamos dizer assim, teimosia, essa seria a palavra certa, né? Como ele vai esgotar a situação para construir ou para, vamos dizer assim, deixar aquilo que tem que ser, né? Materializar mesmo uma determinada situação, fazer com que ele aconteça. Ele vai ter que ser persistente, né? Touro, sem comentários, né? Eu acho que é um fixo bem claro, bem evidente, porque é um signo extremamente conservador. Escorpião é uma aparente contradição, porque o Escorpião ele tem uma natureza tanto quanto destrutiva, no bom ou no mau sentido, como seja lá como você queira imaginar, ou como está sendo vivida essa natureza escorpiana, porque o Escorpião ele é fixo, persistente, e ele quer efetivar o que? Uma espécie de purificação e eliminação do que não é necessário, mas ele é fixo, porque ele fica lá aguerrido numa determinada situação, porque ele quer achar a raiz da coisa, a profundidade da coisa. Leão é fixo também, apesar de ser esse signo solar, tudo mais, ele é bem concentrado naquilo que ele faz, ele tem uma natureza, estou falando da natureza pura do signo, só relembrando, tá? O mapa astral não é só o signo solar. O leão ele é bastante determinado, ele não desanima fácil, ele tem um grau de teimosia e insistência bastante grande, ele tem permanência, né? Quando a gente fala de fixidez, a gente começa falando de permanência. Certo? E o aquário também ele dá uma ilusão bastante grande, porque como ele é um signo de ar, você acha que as coisas são leves na mão de aquário, grande ilusão. Aquário também é bastante persistente, ele fica ali aguerrido para realizar o que ele quer, porém como ele é um signo de ar e é muito comunicativo e muito relacional, às vezes você não consegue perceber a teimosia do aquariano, mas o aquariano, o signo de aquário em si, e se ele está muito forte no mapa, você vai ter essa pessoa com uma teimosia bastante intensa. Finalmente, a mutabilidade. A mutabilidade é quando a coisa se dilui, se dissipa, quando a coisa se torna fugaz, né? Se a gente for pensar nos elementos específicos, né? Diluir para água, peixes, dissipar para gêmeos, e vamos dizer assim, fugaz para Sagitário ou mesmo para Aquário. Desculpa, Aquário não, estou falando agora de Gêmeos, né? Porque estou falando de mutabilidade.
Bom, o mutável Gêmeos. Então você tem os mutáveis, relembrando, que seriam Gêmeos, Sagitário, certo? Aí você tem Peixes e Virgem, mutáveis. Ele representa essa transição. É um signos que estão muito apegados ao movimento do aprender. Então, de certo modo, cada um ao seu jeito, tem uma necessidade muito grande de aprendizado, né? Esse contato com o outro, largar alguma coisa e ver algo que está chegando, iniciar, mudar um comportamento, mudar uma atitude, mudar um procedimento, mudança, mutabilidade é isso, a própria palavra diz, mudança, né? Então vamos lá, a gente vai falar de aprendizado, já que eu falei que a mutabilidade tem muito a ver com o aprendizado, vamos tentar entender isso daí. Peixes. Aprendizado no sentido emocional, no sentido espiritual mais puro, não institucionalizado, é um signo que muda, se adapta muito fácil, a mutabilidade representa essa capacidade de adaptabilidade, né? Aí você tem o oposto, o Virgem. O aprendizado do Virgem está muito na rotina, na técnica, de como fazer, de como realizar. Ele está muito interessado em aprender isso, aprender uma nova técnica, deixar essa técnica para outra técnica. É um signo muito apegado também à rotina. Então, de repente, você pode achar assim, mas Virgem não é fixo? Não, ele não é fixo não. Porque Virgem tem uma outra característica, ele busca a perfeição. Então, quando ele está aprendendo a técnica, você sabe aquela frase quando você diz assim, a prática, né, é o que faz a perfeição, você fazer muitas vezes a mesma coisa é que faz você chegar na perfeição. Virgem leva isso muito a sério. Então ele fica ali aprendendo, até ele ficar, aquilo entrar muito forte na rotina dele, ser muito rotineiro e aprender bastante daquele procedimento para ele aprender um novo procedimento, né? Então o aprendizado e a mutabilidade de Virgem está no procedimento e muitas vezes no caráter técnico do como fazer e do rotineiro, mas ele é mutável sim. Aí você tem Sagitário, que a mutabilidade e o aprendizado dele está na filosofia, do novo, no diferente, do exótico, no que está distante, né? Sagitário tem essa coisa do distante. E Gêmeos também, o aprendizado, só que o aprendizado do intensamente veloz, do próximo que está a mim aqui, eu estou olhando aqui, estou olhando lá, estou olhando acolá, eu já estou aprendendo aqui, mas já vi algo interessante, eu vou aprender outra coisa, É o signo, acho que em termos de mutabilidade, às vezes que deixa a gente mais atordoado, porque ele atua no campo do mental, né? Se Sagitário trabalha no campo da fé, e vamos dizer assim, da vitalidade, né? Porque é fogo. Quando você vai para Gêmeos, a coisa acima do raciocínio, né? Ou seja, do racional, e a mente corre muito rápido. Então a gente fica meio que atordoado quando está falando de um Gêmeos ou do geminiano típico, né? Mas também ele é mutável. Eu acho que a mutabilidade geminiana, eu acho que é para lá de evidente. A gente cansa de ver as pessoas se queixando de como os geminianos mudam de ideia tão rápido, né? Aliás, isso é típico do ar, né? Eu acho que só Aquário mesmo, com a sua fixidez, que ele tem a mente mais fixada num ponto e fica por um bom tempo. Eu acho que com isso, eu acho que eu te dei um bom esclarecimento sobre a questão dos ritmos, né, no mapa astral. Então você pode olhar lá o mapa astral, ele vai no zodíaco, se você olhar no zodíaco, você vai perceber que o ciclo astrológico de ponta a ponta, saindo de Áries, vindo até Peixes, ele vai passar por cardinalidade, fixidez, mutabilidade, cardinalidade, fixidez, mutabilidade, e assim ele vai indo até completar o ciclo, voltando, fechando, né? Áries, Peixes, com toda essa movimentação e todo esse ritmo. Fechado? Espero que eu tenha sido, vamos dizer assim, pedagógico e esclarecedor. Grande abraço. O vídeo ficou um pouco longo, porque o assunto, ritmo pode parecer um assunto bobinho, mas ele tem muito a nos dizer, tá? Abraço, fui!